Bom, gente, a capa desse vídeo aqui foi um desenhinho feito pelo meu netinho de 9 anos. Eu encomendei e ele fez isso aí da cabecinha dele, tá bom? Bom, gente, então vamos agora ao vídeo de hoje, tá? A gente vai falar sobre probabilidade de UFOs na Lua, tá? É um vídeo assim um pouco mais tranquilo. Lá para 1970 surgiu um boato, né, em algumas revistas de que os astronautas que estavam no solo lunar teriam visto um disco voador abandonado lá na Lua. Tá? Agora, respondam sem pensar muito, tá bom? Se tivesse 100 discos voadores na Lua, qual a probabilidade de os astronautas terem visto pelo menos um? Né? Essa pergunta às vezes engana, né? Nós vamos então calcular qual seria essa probabilidade. Primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a área da Lua, tá? Que aqui a gente designou por AL. Bom, a área de uma esfera é dada por 4πr². Então, a área da Lua é 4π vezes o raio da Lua ao quadrado. Como o raio da Lua é 1.740 quilômetros, então, fazendo as contas, a gente chega à conclusão que a Lua tem 38 milhões de quilômetros quadrados. Vejam bem, essa área é 4 vezes maior do que o Brasil, tá? Então, se a gente quisesse pintar a Lua, a gente gastaria 4 vezes mais tinta do que se a gente quisesse pintar o Brasil inteiro. Vamos imaginar que existissem na Lua 100 discos voadores, né? Que eles estivessem distribuídos assim, mais ou menos aleatoriamente, né? É bom lembrar que se os discos voadores estivessem de alguma forma assim reunidos, próximos um do outro, a probabilidade seria menor, né? Porque aí haveria mais espaços vazios, né? Seria como se houvesse menos discos voadores. Nós vamos imaginar também que a superfície da Lua seja lisa, tá? Para a gente evitar que os discos voadores estivessem escondidos, né, dentro de crateras e tal. Vamos também supor que os discos mediam de diâmetro 30 metros e uns 10 metros de altura. Numa Lua plana, assim, se a gente for calcular pelo limite de acuidade visual a olho nu, eles poderiam ser vistos, mas bem pequenininhos, né, até uns 30 quilômetros de distância. Entretanto, a Lua não é plana, né? Nós temos que calcular o que se chama de horizonte lunar. Visto do topo do disco voador, a gente teria o seguinte. Essa fórmula aí, tudo em quilômetros. O horizonte lunar seria a raiz quadrada de 2 vezes a altura do disco voador vezes o raio da Lua, raiz quadrada de tudo isso, tá? Então vamos lá. 2 vezes 0,01, que é os 10 metros transformados em quilômetros, vezes 1.740, que é o raio da Lua. Isso dá mais ou menos 5,9 quilômetros. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguém com o olho rente ao chão, né, veria o topo do disco voador a até 5,9 quilômetros.
É claro que os astronautas não olhariam nada com os olhos rentes ao chão, né, gente? Nós vamos supor que os astronautas subissem até o topo do módulo lunar e, para facilitar, a gente vai supor que a altura do módulo lunar seja 10 metros, tá? Isso daí daria um horizonte de 5,9 quilômetros, como a gente já calculou. Aí, no caso, a gente tem que somar os horizontes. O horizonte do módulo lunar e o horizonte do disco voador. 5,9 mais 5,9, a gente teria 11,8 quilômetros. Quer dizer que do topo do módulo lunar, um astronauta conseguiria ver bem baixo no horizonte o topo de um disco voador que estivesse a 11,8 quilômetros. Então, cada disco voador poderia ser visto numa região de aproximadamente 437 quilômetros quadrados, que seria π vezes 11,8 ao quadrado. Nós vamos supor que essas regiões dos 100 discos voadores elas não estejam sobrepostas, né? Que os discos estejam bem espalhados, de modo a não sobrepor essas regiões de visibilidade, né? Como nós vimos, se dos 38 milhões de quilômetros quadrados da Lua os astronautas aluniçassem numa região de onde se poderia ver um disco voador, estas regiões, né, cuja área seria 437 vezes 100 igual a 43.700 quilômetros quadrados, então eles avistariam um disco voador. Então a probabilidade de se ver um disco voador seria P de sim é igual à área de visibilidade do disco, que é 43.700, dividido pela área total da Lua, 38 milhões de quilômetros quadrados. Isso dá uma chance em 870. Então a gente viu que se na Lua houvesse 100 discos voadores lá abandonados, lá, né? A probabilidade da gente conseguir ver um descendo num determinado ponto da Lua era praticamente 0,1%, né? Muito pouquinho. Agora, como curiosidade, vamos ver o seguinte: quantas vezes a gente precisaria ir à Lua para que fosse mais provável ver um disco voador do que não o ver, tá? Então, a probabilidade de a gente não ver é P de não é igual a 1 menos 1 sobre 870, que dá 869 sobre 870. A probabilidade de não os ver em N viagens é Pn de não é 869 sobre 870 elevado a N. Se a gente fizer essa probabilidade aí de P de não igual a meio, a gente terá o valor de quantas vezes a gente teria que ir até a Lua para que a probabilidade fosse maior de ver do que não ver. E fazendo os cálculos aí, usando o logaritmo, né, a gente viu que teríamos que ir à Lua 603 vezes. Realmente um número bastante alto, né? Não é essa a impressão que a gente tem. Dá a impressão que se a gente for para a Lua, o que tiver lá a gente vê, mas vejam que a coisa é bem diferente. Tá bom, então, gente, muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.